Como é que você para de emitir um pensamento? Recebi essa dúvida aqui no canal da Jo Rocha Santos e hoje eu vim responder para vocês essa dúvida. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Então, bora lá, gente. A Jo perguntou o seguinte: estou estudando para concurso, às vezes vem o pensamento que não vou conseguir passar. Como conseguir negar o pensamento? Como não emitir o pensamento? Antes de falar aqui, gente, só um ponto importante. A pergunta da Jo foi sobre concurso público, aprovação e tal, tá? Só que isso que eu vou falar aqui hoje serve para qualquer pensamento negativo que venha com frequência para você, qualquer crença que você tenha em determinada área, porque esse pensamento da Jo é uma crença, né, que ela tem ali, que ela acredita que ela não vai passar e tal. Mas assim, serve para qualquer coisa, tá? Então você que tem um outro pensamento sobre outra coisa, então eu tenho que assistir outro vídeo. Não, é esse mesmo. Fica aqui porque o que eu vou te falar aqui serve para qualquer pensamento que você acredita, né, que sobre algo, alguma coisa assim, que fica ali perturbando a sua mente, determinado assunto que você deseja e que aparece toda hora ali, que você acha que você precisa parar de emitir de alguma forma, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Você não precisa se preocupar com esse pensamento, sabe? A gente às vezes acha que a gente tem que apagar o pensamento da cabeça. Eu tenho que apagar o pensamento, deixa eu apagar esse danado aqui, né? Deixa eu negar esse pensamento. E não é bem isso, gente. O que acontece? O pensamento surgiu, você não tem que ficar conversando com ele. Entenda, a lei da atração funciona pelo foco, pela atenção que você dá a algum assunto. Você falou, por exemplo, vou falar de coisas positivas aqui, tá? Então, assim, borboletas. Borboletas. Você falou borboletas. O tempo que você fica pensando sobre borboletas, você tá focando sobre borboletas e atraindo borboletas. Você entendeu? Se eu falar, por exemplo, de Ferrari vermelha, o tempo que eu falo, Ferrari é vermelha, nossa, o símbolo da Ferrari é dourado, Ferrari vermelha, símbolo dourado, tem os carros da Ferrari, tem corrida da Ferrari. Se eu ficar falando, eu não quero falar da Ferrari, eu vou negar o pensamento. O que tá acontecendo enquanto eu tô falando de Ferrari vermelha? Eu estou falando de Ferrari vermelha. Eu estou focando em Ferrari vermelha. Se eu falar de viagem, eu estou focando em viagem. Então, se eu falo como é que eu nego esse pensamento, como é que eu paro de emitir esse pensamento pensando em outro? Mas como que eu faço isso, Aline? Não dá atenção. Eu sei que demora um pouquinho pra gente entender. Eu comecei a entender isso recentemente. Olha que eu estudo atração desde 2014, gente. Já tem bastante tempo. Mas demora pra você entender as sutilezas das coisas. Como que você pratica isso mais de uma forma mais fluida, tá? Então, o que acontece? Quando eu tô falando, por exemplo, do pensamento aí que veio, o que eu tenho que fazer com ele? Eu ouvi esse pensamento. Se você ficar tentando, não é isso, não é verdade, eu vou passar, será que eu vou passar? Fulano passou. Tentando conversar com esse pensamento, você tá dando atenção pra ele. Imagina uma pessoa chata. O que você faz? Se você ignorar, por exemplo, fala aquela história da escola, todo mundo já ouviu falar disso. Se alguém te põe um apelido chato na escola, você ignora. A pessoa vai perceber que você não se importou e vai parar. Se você der atenção, prolonga. É isso que eu tô te falando. Pensamento chato veio e ele vai ser reforçado. Provavelmente você vai acreditar que aquilo é verdade. Você vai pensar, mas isso é verdade, não sei o quê. Se é um pensamento negativo é porque não é verdade, tá? Então, isso já te ajuda. Peraí, isso não é verdade. Não precisa ficar conversando com ele, remodelando ele. Pense em outra coisa. Aline, mas como que eu penso? Pensa numa sensação que você queira experimentar. Não precisa ser relacionada ao assunto. Por que não precisa ser relacionado ao assunto? Porque o problema, gente, não é a crença sobre eu não vou passar, mas é praticar a crença. Se você continua conversando com ela, você está praticando ela. Se você muda, por exemplo, para falar de... Acho que eu falei por exemplo, né? Sei lá, enfim. Mas o objetivo era falar por exemplo, tá? Então, se você muda, por exemplo, para falar de shopping center... eu adoro ouvir o pensamento esquisito. Não deu atenção para ele. Peraí, eu vou pensar uma coisa que eu gosto. Não ficou tentando conversar. Não, isso não é mentira. Eu vou passar, eu acho que eu vou passar. Eu sou um ser iluminado. Eu sou a força criadora. Eu sou Deus em ação, então eu vou passar assim. Você fica ali, o pensamento falando, não, você não vai, é mentira, você nunca passou antes, conversando com você e você dando atenção pra ele. A visita chata. Então, o que você faz? Ignora. Pensa em coxinha. Ai, eu amo coxinha. Nossa, como é gostoso minha coxinha. Aline, mas eu não tratei. Aquele que você não tem que tratar o pensamento.
É isso que eu quero dizer. Você não tem que tratar o pensamento. Entendeu? O problema é a emissão dele. O problema é a emissão dele. Por isso que eu não tenho que tratar ele. Entendeu? Se a gente cria através do foco, o problema é o foco. Então, assim, se você pensar em água corrente, se você pensar em borboleta, se você pensar em, sei lá, samba, pagode, axé, o que for que você gosta de fazer e não pensar naquele pensamento, vai passar. Isso funciona, óbvio. Existe uma regrinha básica, com base no ensinamento de Abraham Hicks, né? O livro, para vocês gostarem, vocês gostam de ler livro, né? Então, assim, para vocês saberem qual é o livro O Universo Conspira a Seu Favor, e nesse livro não existe. Pois é, existe. Todo mundo só conhece, quando fala de Esther Hicks, só conhece Peça Será Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro e a Lei Universal da Atração. Um dos primeiros livros, foi o segundo livro da Esther Hicks, foi O Universo Conspira a Seu Favor. Em inglês, se eu não me engano, era O Novo Começo, The New Beginning, se eu não me engano. O primeiro era New Beginning 1, ou seja, Um Novo Começo 1, que é a chave do segredo, que é o primeiro livro deles. O segundo é The New Beginning 2, que em português é O Universo Conspira ao Seu Favor. São os dois primeiros livros que eles escreveram através da consciência Abraham. Gente, tá rolando uma festa aqui, tá? Não na minha casa, na rua, né? Mas tá dando pra ouvir alguns barulhos, mas o importante é o conteúdo. A gente vai animando com a vibe do povo que tá na festa também, né? Tá dando pra ouvir o conteúdo que eu tô gravando com o microfone. Mas se vocês ouviram algum barulho, já sabe. O povo tá feliz, tá animado, tá rolando um karaokê aqui. Enfim, é domingo de noite, então tá rolando a festa, né? Eu quis gravar esse vídeo pra vocês que eu achei interessante, então vamos aproveitar, tá? Então bora lá, voltando aqui. Esse livro, gente, é um dos mais antigos, tem muitos ensinamentos nele que às vezes você não acha difundido pela internet, você não acha difundido falando mesmo, né, desse livro e tal. Mas o que eles falam nesse livro claramente é o seguinte: se você andar numa cidade e nessa cidade tiver uma rua que todas as ruas forem perfeitas nessa cidade, todas as ruas são perfeitas, floridas, bem pavimentadas, arborizadas, maravilhosas, e uma rua tiver uma pedra, o que vai acontecer? Uma pedra não, um buraco. Se você der ênfase no buraco, com o tempo, todas as ruas da cidade se tornarão esburacadas. Porém, o contrário, o inverso também é verdadeiro. Se houver um buraco numa rua, mas se você focar nas áreas que tiverem pedras, ou nas áreas que tiverem flores, que tiverem bem arborizadas, bonitas, com o tempo o buraco vai desaparecer. Isso fica claro o funcionamento da lei da atração. Ou seja, se você focar, e eles ensinam isso, e eles dão essa metáfora da rua, mas depois eles falam. Se houver uma área da sua vida que tiver com um problema, quanto mais você focar nessa área, maior ele vai ficar. Se você parar de focar no problema, tentar resolver o problema e focar nas áreas da sua vida onde não tem problema, o problema vai desaparecer. Ou seja, o que cria o problema, o que mantém o problema é a sua atenção, o seu foco a ele. Mas, Aline, como é que eu não vou focar na área? Bom, vamos lá. Durante o seu dia, você pensa, né? Isso é normal o tempo todo. E normalmente, às vezes, sem perceber, você gasta um tempo pensando: e agora o que eu vou fazer com isso? Me preocupando, o que eu faço, o que eu não faço, deliberando, blá, 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 blá. Quando você tá fazendo isso, o que acontece é que você tá ali, nesse momento, pensando sobre aquele problema. Isso acaba sendo sua tendência natural. Se no seu cotidiano você dedicar tempos do seu dia para você focar nas áreas que estão boas. E o que é focar nas áreas que estão boas? Ai, nossa, eu tô começando a fazer tal coisa positiva. Eu prefiro escrever, tá? Por que escrever, gente? Porque se a gente não tem consistência num determinado momento para um foco naquilo, quando você escreve, você consegue ter mais foco. Entendeu? Se não é um hábito seu pensar positivo, pensar nas áreas que estão boas, se você tentar pensar aleatoriamente, você não consegue. Então, se você escrever suas bênçãos, conta suas bênçãos, as coisas boas estão acontecendo na sua vida. Faz uma lista, quantas? Pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo. Não tenha preguiça de se sentir bem. Posso ter preguiça para tudo, mas não tenha preguiça de se sentir bem. Entendeu? Então, tente dedicar um tempo, pelo menos. Olha só, vamos lá. Com base nos ensinamentos, que eu sempre vou falar aqui de Abraham Hicks, porque é o que eu estudo, que eu gosto, que faz sentido pra mim. Então, assim, eles falam que 17 segundos de puro pensamento positivo já tem uma alavancagem de uns 2 anos de ação na sua vida. Então, eu penso o seguinte: se 17 já vai dar bom, por que eu não vou dedicar um pouquinho de tempo mais? Então, o que eu faço, o que funciona pra mim geralmente, né, gente?
uns 15 a 20 minutos ali, às vezes eu fico mais. É um tempo, é só você entender. Se tem aquele tempo que você fica passando telinha na rede do dancinha, ou aquela outra rede do pessoal tudo perfeito, da vida perfeita, né, Instagram. Se você fica um tempinho ali, você pega lá no seu relatório de horas do seu celular, aí você vai pegar o relatório de horas. Quanto tempo eu passei no celular? Conversando no WhatsApp, contando fofoca, falando das coisas, você vai substituir esse tempo diluído no seu dia e vai fazer esses exercícios. Nossa, Aline, que aquele tempo é inútil, não é pra servir pra nada. Então você tá trocando um tempo inútil, que não tá, de repente, florindo, né, frutificando na sua vida, por um tempo pra uma coisa que tá frutificando na sua vida. Isso vai fazer uma prática, entendeu? Então, nesse momento ali, que você estaria fazendo essas coisas, que normalmente colocam nossa vibração lá embaixo, sem a gente perceber, você sai dessas redes meio se comparando, ansiosa, não sei o quê, você vai criar esse momento pra criar paz, pra criar prosperidade, pra criar novos movimentos na sua vida, tá bom? Acho que a regra fica fácil, né? Porque aí você sabe, cada um vai ter esse tempo. De repente, para uma pessoa é 5 minutos, de repente, para uma pessoa são 8 horas. Tem gente que passa horas no WhatsApp sem perceber, né? No celular sem perceber. Claro, tem pessoas que trabalham com o celular, né, gente? Mas você tem que entender aí. De repente, você trabalha com uma rede, a outra você tá ali só no, né? Enfim, todo mundo sabe de si. Então, você vai substituir esse tempo o melhor que você puder. Com um caderninho. Aí você vai contando suas bênçãos, as coisas boas que aconteceram na sua vida. Suas evoluções emocionais, de repente. Como você está se comportando melhor. Ou, não estou me comportando ainda, mas estou começando a perceber. Nossa, estou começando a perceber padrões que eu não via antes. Isso é uma evolução. Você não percebia? O que você está fazendo com isso? Você está tirando o seu foco daqueles pensamentos e pensando deliberadamente nas ruas bem pavimentadas e não nos buracos da sua vida. E a mesma coisa, quando o pensamento surgir, se você fizer isso uma prática, vai ficar mais fácil quando em algum determinado assunto o pensamento surgir, você só ouvir ele passar e pensar em outra coisa, entendeu? Pensar em outra coisa. Você vai substituir o hábito de pensar naquele pensamento por outro, porque quando a gente tenta consertar o pensamento, gente, imagina uma coisa que você vai consertar. Pensa numa coisa física que você vai consertar. Eu vou consertar, sei lá, qualquer coisa, uma bicicleta. Sei lá, tá? Imagina aí o negócio. Tô consertando a bicicleta. O que a gente faz quando a gente conserta a bicicleta? Ou com qualquer coisa que eu nunca consertei nada, tá? De bicicleta, mas enfim. Se você vai consertar alguma coisa, você dedica um tempo e uma atenção àquela coisa. Ficou claro pra você o que você faz? Você para, olha para aquela coisa que você está consertando, dedica todo o tempo e a atenção do mundo a ela. Quando a gente está pensando em lei da atração, que eu crio através do tempo que eu dedico a alguma coisa, isso é o foco, quanto mais tempo que eu passo tentando consertar o pensamento, mais eu estou projetando ele. Por isso que você não conserta o pensamento, você para de emitir, você deixa ele desaparecer por conta própria. E aí você pensa na outra coisa que você gosta, chocolate, ai, nossa, passou um pensamento esquisito. Não tenta pensar nele, simplesmente ele passou e normalmente quando é uma coisa muito arraigada, ele vai aparecer várias vezes. Só que você não conversa com ele, não puxa assunto, entendeu? É a persona não grata na sua vida, então você ignora. Aí você vai pensar, nossa, pipoca do cinema, nova pipoca com confete, sei lá, eu tô falando coisa aleatória pra vocês entenderem que não tem uma coisa certa pra você pensar. Nossa, aquele dia que eu viajei de férias, nossa, como foi legal, que divertido. Quanto mais bobo for o pensamento, quanto menos resistência tiver, busca um assunto que seja muito leve, entendeu? Qualquer coisa besta, que não tenha nenhuma resistência na sua vida. Ai, eu amo tomar café, nossa, adoro todo tipo de café. O que você está fazendo? Você está colocando ali no lugar aquele pensamento, um pensamento completamente leve, um pensamento que só te traz bem-estar, é isso que eu tô falando. E aí o que está acontecendo? Você está substituindo aquele pensamento naturalmente, porque ele só para de aparecer quando você para de dar atenção para ele. Entendeu? Quando você para de dar atenção para ele, ele para de aparecer, você para de emitir. Quando você tenta consertar o pensamento, falar dele, tem um pensamento que tá me perturbando, fudeu, né? Porque você tá dando atenção a ele, então naturalmente ele vai continuar aparecendo, pulando na sua vida, porque você está falando sobre ele. Entendeu, gente? Eu coloquei os exemplos aqui simples, né? Consertar algo, estou dando atenção para ele. Aquela criatura que te provocava na escola, quanto mais atenção você dava, pior era a provocação, porque ela entendia que ela ganhou, né, a sua atenção, que era o objetivo daquela criatura. Então, geralmente os bullies, né, as pessoas que fazem bullying, normalmente,
Eles querem atenção, são pessoas às vezes que não têm atenção em casa, né, na família e tal. Então eles buscam criar problema, porque quando cria problema, recebe atenção. E aí se você ignora essas criaturinhas, normalmente elas param, né, porque o objetivo delas não é alcançado. Ela percebe que você não não tem o que ela precisa, que é a atenção, não dá o que ela precisa, que é a atenção. Então você não dá atenção pro pensamento, tá? E é um hábito, é uma prática, na verdade, vai ser uma prática. Passou aquele pensamento, olha, nossa, algodão doce, coisas que você gosta, que te traz emoção positiva, caminhar, eu gosto tanto de ir na praia, aquele dia que eu fui na praia, e aí você fica ali conversando com aquilo, daquela outra coisa, até aquele pensamento, mas não fica tentando pesquisar, ele sumiu? Você entendeu o que eu quis dizer, é a atenção. Então pensar no pensamento, observar se ele sumiu, vai fazer com que ele apareça de novo, porque você está convocando ele. Quem nunca, gente, foi na rua, em algum lugar, às vezes assim, sei lá, num lugar às vezes que não tem banheiro e tal. Ai, meu Deus, eu só espero que eu não tenha vontade de ir no banheiro. Acabou de pensar nisso, a bexiga apertou. Passou a vida inteira sem vontade de ir no banheiro. Na hora que você acabou de pensar, você convocou. Através do seu foco, entendeu? Então é isso que eu tô te falando. Ignora. Não tente analisar se ele desapareceu, não tente pensar se estão dando certo, simplesmente pensa em outra coisa, vai pensar em outra coisa, vai pensar em outra coisa. Não importa a coisa, eu já expliquei aqui, né? Mas só pra gente finalizar, pra ficar claro, vamos lá, recapitulando. Não dê atenção pra ele, trate como a pessoa que chamava de um apelido ruim, alguma coisa do tipo. Não fica analisando se resolveu, se não resolveu, né? Segunda coisa. E pode ser qualquer pensamento que você vai usar para substituir por esse. Não necessariamente precisa consertar. A gente tem essa ideia que precisa consertar. E por experiência própria eu já percebi que consertar dá um trabalho do cão. E faz com que você desgaste uma energia tremenda. E dá resultado nenhum. Porque quanto mais você tenta consertar, mais atenção você tá dando. Mais resistência você tá colocando. De ponto de ficar doente, gente. Juro. De tanta resistência que você fica ali tentando resolver aquele pensamento... Entendeu? Você acaba resistindo, você aumenta a resistência. Então você ignora ele. Vai pensar em borboleta, vai pensar em parque, vai pensar em piquenique, vai pensar, sei lá, nas coisas que você gosta de fazer, que é divertido pra você, em artesanato, no crush, qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você tenha feito. Se não tem uma área específica, algo que você gosta de fazer, que é divertido, uma música. Nossa, adoro chiclete com banana. Sei lá, entendeu? Araqueto. Não importa. Não importa, é simplesmente pensar num negócio que seja diferente daquilo que você está pensando, tá bom? É isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, seu joinha aqui. Se você acha que pode contribuir para a vida de outra pessoa, clica em compartilhar. Se tem dúvida sobre lei da atração, sobre tudo isso que a gente conversa aqui, deixa aqui embaixo, quem sabe a sua dúvida não vira um outro vídeo. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.